Olá, eu sou a Lídia Zorzo, cofundadora e diretora pedagógica da Roda de Matemática. E hoje eu vim fazer um convite para você, deixar a matemática entrar na sua casa. Diferente do que a gente intui, a matemática pertence sim à infância. E tem muitos jeitos legais da gente introduzir conversas matemáticas no nosso dia a dia. Então, ao colocar a mesa, que dependendo do número de pessoas que vão comer, vai ter um determinado número de pratos e de talheres. A gente conversar, buscar, por exemplo, padrões na natureza, padrões nos brinquedos, nos blocos de montar, fazer medições, usar uma régua. Aqui na Roda a gente gosta muito de ler para as nossas crianças histórias que tenham algum mote matemático. Então, grandes descobertas, grandes personalidades e também histórias com enredo que tenham a matemática como um pano de fundo. E hoje eu trouxe 3 dicas de livros que a gente lê para as nossas crianças na Roda, que são muito legais para crianças a partir de 5, 6 anos. São livros de uma coleção sul-coreana da editora Kalis, chamada Coleção Tantan. Eles têm diversos livros que tratam da matemática e alguns deles a gente indica fortemente, e a Livraria da Tarde tem essa coleção. Minha primeira dica é sobre esse livro que chama Minha Mão é uma Régua. Nesse livro, a garotinha fica com um vestido curto, porque ela cresceu. E a mamãe, para fazer o novo vestido, começa a medir a criança com o seu palmo. Ela fica super curiosa com aquela medição e vai querer entender mais sobre diferentes medidas. Então, vai medir com o palmo, vai medir com a mão, vai medir com o braço ou com a braçada, com os pés, com as passadas. E ao longo do livro ela vai fazendo essas descobertas e ela começa a descobrir também que essas medidas variam de acordo com quem está medindo. Afinal, a mãozinha dela é muito menor que a mão da mamãe. Uma coisa legal desses livros é que ao final eles trazem, depois da história, uma curiosidade, então eles aprofundam um pouquinho o assunto e também trazem um guia, tanto para educadores como para pais, de atividades que a gente pode fazer inspirado nessa história. Na Roda, por exemplo, quando a gente termina de ler esse livro, a gente depois então vai medir a nossa mesa com os palmos de cada criança e também do professor, medir a sala com os pés, com as passadas, e depois a gente organiza essas informações na lousa de acordo com para ver que a criança menorzinha precisou de mais mãos para medir aquela mesa do que, por exemplo, o professor. Então tem muita coisa bacana que surge a partir dessa leitura. Um outro livro que a gente lê e recomenda fortemente é A Aranha e a Loja de Balas. É um livro que vai tratar sobre probabilidade e organização de informações. Também para crianças pequenas, a partir dos 5 a gente já lê esse livro para eles. Nessa história aparece uma aranha na loja de balas. E no início a dona fica ali nervosa, quer se livrar da aranha, mas a aranha começa a prever o que cada cliente vai querer. E no início ela tá ali totalmente cética, aqui ela muito brava, né, que viu uma aranha na loja, e no começo ela tá cética em relação àqueles palpites da aranha. Mas a aranha vai conversando e vai explicando como ela faz as previsões. Ela conta, por exemplo, que a Mimi já foi na loja 4 vezes e que nessas 4 vezes ela comprou pirulito. Que então o palpite dela é que a Mimi foi na loja para comprar o 5º. E a história se desenvolve, e uma coisa também muito legal é que ele vai mostrando a organização das informações de diferentes formas, deixando bem visual a matemática envolvida. Então, a gente vê que mesmo um conceito como probabilidade, a gente consegue sim conversar de um jeito muito gostoso e tranquilo, desmistificando essa palavra desde os pequenos. Uma terceira dica de hoje é um sucesso lá na Roda, que é O Castelo da Bruxa Confusa.
Nesse livro, uma princesa tem que desbravar um caminho ao longo do livro para salvar o príncipe que ficou preso no castelo de uma bruxa super bagunceira. E ao longo da história, ela vai tendo que resolver enigmas. E todos esses enigmas são de reconhecimento de padrão. Então, ela vai escolher, por exemplo, um caminho numa encruzilhada, conforme ela possa manter o padrão. O caminho correto mantém o padrão. Essa história é muito bonitinha, porque ela, no final, a bruxa não é malvada, ela só está muito confusa. E conforme a princesa a ensina a se organizar, a vida dela facilita horrores e elas ficam amigas. Então, ficam essas dicas da roda de matemática, de livros bacanas. Tem outros livros, outras dicas que a gente vai conversar também com vocês em outras oportunidades. Esses livros estão à venda na Livraria da Tarde. Fica o convite para levar a matemática para dentro de casa, para fazer uma visita à Livraria da Tarde, que está linda, que está com um acervo super rico. E é isso. Até mais.